Fala galera, tranquilo? Tudo de bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. A aula de hoje eu vou introduzir para vocês um conteúdo que é básico e importante quando o assunto é equilíbrio químico. Eu vou falar sobre a construção, esse é o primeiro encontro nosso, sobre a constante de equilíbrio químico. Essa primeira vai ser a constante de equilíbrio químico em função das concentrações, o chamado Kc. Tá? Então, esse K aqui é uma constante de equilíbrio químico que vai me dar uma ideia sobre o rendimento da reação. Vamos voltar a falar disso mais para frente e aí nós vamos aprofundar. Hoje é o primeiro contato nosso, você ter uma noção sobre a constante de equilíbrio. Vamos deixar o quadro em preto aqui para a gente começar então a falar um pouquinho. Eu vou pegar uma reação que é bastante comum, que a gente já tratou várias vezes dela, que é a reação de formação da amônia. Então eu vou ter o quê? N2 no estado gasoso, mais H2 também no estado gasoso, e esses dois gases vão reagir entre si e produzir a amônia, que também vai estar no estado gasoso. Qualquer equação química que você vai trabalhar, a sua primeira preocupação é conferir se ela está ou não está balanceada. No caso, se a reação não está balanceada, vamos fazer o balanceamento. Tá? Eu vou colocar o 1 aqui na frente do N2, então eu tenho 2N, então eu coloco 2N. 2 vezes 3, 6H, 3 vezes 2 também vai dar o quê? 6H. Pronto. Essa é uma equação de formação da amônia. Como o nosso assunto é equilíbrio químico, então eu vou ter, além do sentido direto, eu vou ter o sentido inverso. Então, da esquerda para a direita é o sentido direto. Mas como ela é uma reação reversível, eu tenho parte do produto voltando a ser também o quê? Reagente. Então, eu vou escrever aqui para vocês só terem uma visualização. Ó, eu tenho no sentido número 1, que é o sentido da reação direta, eu tenho o N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Tá? E no sentido inverso, eu vou ter o contrário, né? Eu vou ter o quê? 2NH3 produzindo N2 mais 3H2. Vocês entendem que essas duas reações, elas estão dentro dessa primeira aqui. Eu simplesmente desmembrei as duas, né? Então, eu fiz a reação direta com o número 1 e fiz a reação inversa com o número 2. Tranquilo? Fácil? Vamos lá, então. Vamos copiar ela novamente aqui. Então, eu vou ter N2 no estado gasoso, mais 3H2 também no estado gasoso, setinha dupla, porque é equilíbrio químico, formando 2NH3 também no estado gasoso. Eu tenho no sentido da esquerda para a direita a reação direta e no sentido da direita para a esquerda a reação inversa. A gente no assunto anterior, que era cinética química, já tinha visto como é que eu faço para montar a expressão da velocidade. Como essa reação tem dois sentidos, ela vai ter então duas expressões da velocidade. V1 vai ser a velocidade direta. Como é que eu monto a expressão da velocidade? Ademir, V é igual a K vezes a concentração dos reagentes, cada um elevado ao seu respectivo número de mols. Então, da esquerda para a direita, V1 é igual a K vezes o quê? N2 elevado a 1 vezes H2 elevado ao cubo. Pronto. Essa é a expressão da velocidade no sentido direto. Como ela é uma reação reversível, eu vou passar a ter agora, então, uma velocidade no sentido inverso.
Então, V1 e vou ter o V2. No V2, o NH3, que é a amônia, ela passa a ser o meu reagente, porque eu estou caminhando no sentido contrário. Então, eu vou ter a mesma coisa. V2 é igual à mesma constante, por isso que ela é uma constante, multiplicando quem? NH3 elevado ao quadrado. Fechou? Nenhuma novidade por enquanto. V1 é a expressão da velocidade para a reação direta e V2 é a expressão da velocidade para a reação inversa. O que é que vocês lembram sobre o equilíbrio químico? Vou botar aqui do lado. Ó, quando é que uma reação ela atinge o equilíbrio? Ademir, é bem fácil. É quando V1 fica igual a V2. Nesse momento, a concentração dos participantes ela vai permanecer constante. Lembrando que esse colchetezinhos aqui significa o quê? Concentração em mol por litro. Tá aqui, ó. Então, isso que eu coloquei aqui, ó, isso aqui é a condição fundamental para que um sistema ele entre em equilíbrio. Para que um sistema ele entre em equilíbrio, eu preciso que a velocidade da reação direta fique igual à velocidade da reação inversa. Tranquilo? Vamos lá, então. Então, eu vou traduzir isso aqui. Olha só, vamos lá. V1 tem que ser igual a V2. Quem que era o V1? Era K vezes concentração de N2 elevado a 1 vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Isso tem que ser igual a K vezes concentração de NH3 elevado ao quadrado. Eu vou jogar todos os K's para a esquerda e as concentrações para a direita. Ó, eu vou jogar esse K para baixo desse aqui e a gente vai criar agora o Kzão, que na verdade é o KC. Tá? KC vai ser o quê? Vai ser uma constante de equilíbrio em função das concentrações. Fechou? Kc vai ser igual ao quê? Ó, o Kc vai ser igual à concentração de NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevado ao cubo. Pronto. Você acabou de montar e ainda não precisa calcular a constante de equilíbrio químico em função das concentrações para a reação de formação da amônia. Tranquilo? Então, olha só. Ô, Ademir, para que isso serve? Qual que é a finalidade disso? Olha para a equação aqui embaixo e olha para a montagem do Kc. O Kc vai ser igual ao quê? Olha só. Quem é que ficou aqui em cima? No numerador. Ademir, no numerador ficou aqui, ó, ficou a amônia, que no caso vai ser o produto. Tranquilo? Quem é que ficou no denominador, na parte de baixo da fração? Ademir, é o N2 e o H2. No caso, N2 e H2 vão ser quem? Os reagentes. Tá? Então, por enquanto, isso que eu queria que vocês lembrassem. Ó, quando vocês forem montar uma constante de equilíbrio químico, ela nada mais é do que a razão da concentração dos produtos em função da concentração dos reagentes.
e cada um elevado ao seu respectivo número de mols. Então, ó, eu peguei o NH3 e elevei ao quadrado, sobre, eu peguei o H2 e elevei ao cubo, vezes o N2 elevado a 1. Tranquilo? Então, vamos raciocinar em função disso. O que é que essa constante ela vai me dar de informação? Novamente para cá. Vamos lá. Então, ó, eu vou ter aqui, o cacetão e eu vou ter o cacetinho. O que quer dizer? Você pode ter um valor de um KC muito grande e um valor de um KC muito pequeno. O que é que faz? Como é que eu monto a constante? Ademir, eu vi ali pela equação anterior que nada mais é do que dividir a concentração do produto pela concentração do reagente. Então, para dar um cacetão, para dar um KC muito grande, eu tenho que ter no equilíbrio químico uma quantidade muito grande de produto e pouco reagente. Então, olha só, para que esse número dê grande, eu preciso que eu tenha muito produto e pouco reagente. Vamos dizer que você seja o detentor de uma indústria química e você vende um produto. Para você produzir um produto, você precisa de reagente. Quanto mais produto você quiser produzir, o ideal é que os reagentes eles tenham o melhor rendimento possível, ou seja, que eles reajam entre si na maior proporção possível para poder originar o produto que você vai vender. Então, essas reações que têm um KC muito grande, quer dizer que elas têm no equilíbrio químico uma grande quantidade de produto e uma pequena quantidade de reagente, ou seja, essas são reações que têm um grande rendimento. E se ela tiver um cacetinho? Novamente, o KC é produto sobre o reagente. Para que esse número aqui seja pequeno, é ideal que o numerador, que são os produtos, sejam pequenos e o denominador, que são os reagentes, sejam grandes. Ou seja, uma reação que teve pouca produção de produto e muito reagente ficou no equilíbrio. Ou seja, é uma reação que tem um baixo rendimento. Entenderam? Então, qual é a finalidade do KC, ou da constante de equilíbrio químico? Ela vai me indicar o rendimento de uma reação química. Quanto maior for o KC, maior é a quantidade de produto proporcionalmente em relação à quantidade de reagente que eu vou encontrar no equilíbrio químico. Tá? E olha só, então eu vou fazer aqui 3 gráficos para a gente raciocinar em relação a eles. Tá? Ó, no eixo Y eu vou ter a concentração em mols por litro. E no eixo X eu vou ter o tempo em minutos. Para todos os três, para todos os 3 gráficos. Gráfico número 1, produto. Começa do zero, vai subindo, 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 ficou constante, atingiu o equilíbrio químico. Esse aqui é o produto, porque ele está vindo do zero e está subindo, estou produzindo. E o reagente estava lá em cima, caiu, 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 atingiu o equilíbrio e ficou com a concentração constante. Essa é a situação número 1. Situação número 2. Está aqui o produto, ele subiu e atingiu o equilíbrio, ficou com concentração constante. Esse é o produto. O reagente que estava lá em cima caiu e os dois ficaram no equilíbrio com a mesma concentração. Aqui, então, eu tenho produto e reagente com a mesma concentração. E, finalmente, a situação, essa aqui é a situação número 2. E, finalmente, a situação número 3. Olha lá, o produto subiu e já atingiu o equilíbrio. E o reagente caiu um pouquinho e já atingiu o equilíbrio. Tá? Percebe no gráfico, sempre quem está caindo é o reagente, que ele está desaparecendo.
E quem está aparecendo é o produto. Olha lá. Fechou? Então, eu vou ter, para essa primeira situação, um KC. Tá? Para essa segunda situação, eu vou ter um outro KC. E para essa terceira situação, eu vou ter finalmente um último KC. Olha lá, situação número 1. No equilíbrio químico, que foi atingido aqui, quando ficou constante, tá? Eu tenho mais produto do que reagente. Então, esse KC vai dar um número maior do que 1. E não tem unidade. Tá? O KC é adimensional. Olha lá na situação número 2. Eu não tenho que dividir o produto pelo reagente? Se os dois têm a mesma concentração, então esse KC vai dar aproximadamente igual a 1, porque eu vou ter elevado ao expoente, então vai dar um pouquinho de alteração matemática. E finalmente no terceiro exemplo, olha só, pouco produto e muito reagente no equilíbrio. Tá? E o equilíbrio foi atingido bem cedo aqui. Tá? O equilíbrio é atingido quando as concentrações dos participantes permanecem constantes. Então, esse KC vai ser menor do que 1, porque qualquer constante que eu vá calcular é sempre produto sobre o reagente. Se você é dono de uma empresa, você prefere que o seu engenheiro químico lhe apresente uma situação número 1, número 2 ou número 3? Ademir, se eu vendo um produto, eu quero que eu tenha a maior quantidade de produto possível. Nessa situação, eu quero que o KC seja alto, eu quero um KC-tão. E aí, na situação que eu mostrei para vocês, hipotética ali, só para demonstrar, o gráfico número 1 é aquele em que eu tenho o melhor rendimento. E o gráfico número 3 é aquele em que eu tenho o pior rendimento. Então, entenderam qual é a finalidade do KC? Ele é uma ferramenta que me serve para indicar o rendimento das reações químicas. Fechou? Um grande abraço para vocês, se cuidem, se protejam, cuidem de quem vocês, dos mais idosos, dos debilitados, dos que têm alguma comorbidade, porque estamos no auge do Covid, e a minha torcida é para que todos nós passemos por esse momento da melhor maneira possível. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.